este fórum de discussão privado, que a primeira reunião foi lá em outubro de 1973, em Tóquio, que foi criada, que foi sugerido pelo senhor David Rockefeller. Quem não assistiu o vídeo que eu fiz com o César Vidal, eu peço, olhem no meu outro perfil do YouTube, no Márcia Ror, tá lá. O César Vidal mostrou direitinho quem é David Rockefeller. E aí este cidadão foi quem, né? Tu vai explicar depois, né, Aramis? Tu vai mostrar. Ele é um dos mentores deste esquema todo. E eles disseram, ou eles, de tudo que eles fazem, eles têm críticas, assim como nós estamos entendendo e fizemos a nossa crítica também. E dentre as críticas que eles têm, vem lá um povo que diz assim, ó, que essa comissão trilateral, ela pretende consolidar os 4 centros do poder, que não somos nós, tá? Aquilo que eu venho dizendo, que nós só pagamos imposto, aquilo que eu venho dizendo, que nós pagamos imposto para eles nos destruírem, está aqui. Os 4 centros do poder configurado por eles é o poder político, todos, é por isso que a gente pede todos. Sabe aqueles que se reúnem com esta família antes de assumir os governos dos países, sabe isso? E que depois o povo idiota fica idolatrando esses políticos maldito, nefasto, imundo? Pois é isso que a gente precisa entender. Então, um desses poderes é o poder político, o outro poder é o poder monetário. Daí estes mesmos que se reúnem com essa família vêm e propõem o Pix, daí o povo idiota aplaude o Pix, vamos lá! O meu político de estimação fez o Pix, né? Ou o meu político de estimação começou com o Pix, é mais ou menos assim. Aí é o poder intelectual e o poder, este que eu acho que é o que mais dói para ti e para mim, Aramis, o eclesiástico. Eu vou repetir, o eclesiástico. E a intenção disso tudo, o Aramis vai amarrar, o Aramis vai contar o passo a passo para nós. Eles pretendem, então, criar um poder econômico, mundial, superior aos governos das nações. Aramis, eu te agradeço por nós estarmos juntos mais uma vez. Eu peço a Deus que te ilumine para que tu vá com tranquilidade mostrando essa primeira parte que nós faremos hoje. Corrige se eu errei em alguma coisa aqui nesse resumo que eu fiz. E a palavra está contigo. E muito obrigada por, mais uma vez, nós estarmos juntos decifrando esse sistema imundo que nos destrói a partir do nosso próprio esforço. Muito boa noite, bem-vindo e obrigada mais uma vez. Márcia, boa noite mais uma vez. Obrigado aí pelo convite. Um abraço a todo o pessoal que está nos acompanhando aí e que vai deixar comentários e contribuições importantes, né? Foi muito bom você ter citado essa frase sobre os 4 centros do poder, que na verdade foi feita pelo parceiro do David Rockefeller, que foi Zbigniew Brzezinski, que é o cara que a gente vai mencionar na segunda metade dessa apresentação. Se você quiser já deixar projetado aí a tela, eu queria começar dizendo o seguinte, Márcia. Nós vamos dividir essa parte 10 em 2 metades, tá? E eu explico por quê. Existem muitos pontos de amarração importantes aqui, para o pessoal compreender o que significou e significa a chegada de uma organização, mais uma, né, organização globalista, como foi o caso da Comissão Trilateral, ou Trilateral Commission, que foi oficialmente iniciada em 1973, né? Existem muitos pontos de amarração importantes, e para isso a gente vai ter que voltar ao século XIX, tá? Para entender um pouco como foi a construção desse pensamento e como foi a ligação desse tema com outros, como, por exemplo, o ambientalismo, para nós termos o que nós temos hoje, como, por exemplo, a Agenda 2030, que não é senão o resultado desse mix de várias filosofias e doutrinas e formas de pensar, tá? Então, é por isso que eu resolvi fazer em 2 partes, para não ficar uma coisa muito cansativa e para o pessoal poder, com o tempo, né, analisar ponto a ponto de tudo aquilo que nós temos falado aqui. Eu quero começar, Márcia, compartilhando com o pessoal umas sugestões de leitura, tá?
não existem muitos livros em português sobre a comissão trilateral, tá? Não conheço muitos, mas tem alguns livros falando sobre tecnocracia, ditadura científica e tal. E eu queria deixar 2 sugestões de livros, mas, sobretudo, um site para o pessoal poder expandir a pesquisa. Esse primeiro livro que está aí, eu quero fazer uma ressalva, tá? Uma ressalva muito bem feita aqui, né? Esse livro que está aí, A Trilateral, Nova Fase do Capitalismo Mundial, com 3 autores, esse livro não está sendo publicado mais. Ele foi descontinuado e você consegue comprar facilmente por sebos virtuais aí, tipo estante virtual, tal. É um livro barato, né? Ele é de 1908, acho que é 84, 86, alguma coisa assim, é da década de 80 esse livro. Esse livro foi escrito por esquerdistas, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Esse livro foi escrito por marxistas, ok? É muito curioso, Márcia, que existem vários livros, né, falando sobre Anon, como a gente chama, né? O pessoal aí já sabe o que é Anon, né? Mas tem muitos autores de esquerda publicando obras sobre Anon, cuidando que, ao atacar, ou denunciar, ou expor Anon, eles estão expondo o capitalismo em si, porque eles não fazem essa distinção entre aquilo que o Olavo, por exemplo, chamava de metacapitalismo, tá? Ou a gente poderia chamar de um capitalismo de compadrio, tá? Ou um capitalismo de hegemonia, tá? De algumas classes ali de grandes investidores. Eles não fazem essa separação. Então, ao denunciarem esse tipo de situação ou de organização, como o caso da trilateral, eles cuidam de estar atacando o livre mercado, né? Entendeu? Então, esse livro aí é para ser lido com esse cuidado, tá? Você saber que você está lendo um livro escrito por marxistas. Só que eles têm bastante dados ali, importante, eles têm alguns registros de documentos que foram vazados e tal. Então, é interessante esse livro nesse sentido, mas você só consegue comprá-lo em sebos, tá? Esse segundo livro aí é um livro, na verdade, é um livro assim, é uma ampla investigação sobre Anon, tá? É um mix de vários temas, mas ele trata em determinada altura, ele trata da tecnocracia, tá? O nome do livro é Ascendência da Ditadura Científica, são 2 autores. Então, assim, é um livro interessante, é um livro mais pesado, um pouco, são cerca de 400 páginas. É um livro bem interessante, tá, gente? Bem interessante, vale a pena ler, tá? Vale a pena consultar. Mas, sobretudo, eu queria deixar a recomendação para todos aqueles que nos acompanham, desse website que está aí, que se chama technocracy.news. Technocracy.news. Esse site é provavelmente o maior acervo de artigos sobre tecnocracia, tecnocracia, ditadura científica, tudo isso que a gente vai tratar aqui, tá? Cientificismo, ok? E ele foi organizado por um cara, né, que nós vamos citá-lo mais adiante, eu já citei, inclusive, esse cara que é uma das maiores autoridades hoje sobre o assunto tecnocracia, que é um cara chamado Patrick Wood. Patrick Wood é um cara que está hoje na faixa dos 70 e poucos anos, e ele foi contemporâneo, foi, no caso, né, porque a pessoa morreu, ele foi contemporâneo do grande autor, né, o pessoal que estuda Anon aí sabe o que eu quero dizer, o grande autor chamado Anthony Sutton, né, que foi o cara que escreveu aquela obra importantíssima sobre, expondo, né, a ordem Skull and Bones, escreveu sobre o estamento anglo-americano, enfim, foi uma grande autoridade sobre o assunto, já falecido, e Patrick Wood escreveu a 4 mãos, com Anthony Sutton, uma obra sobre a Comissão Trilateral, tá? Ele estuda isso desde os anos 70, para vocês terem ideia, né? Desde 79, se eu não me engano. A Comissão Trilateral é de 73, em 79 ele já estava estudando isso, com Anthony Sutton. Então, ele escreveu um livro chamado Trilaterals over Washington, Trilaterais sobre Washington, que eu recomendo vocês também, vocês, se puderem, né, adquirir. Está na Amazon, está no site dele. Agora, esse site tem conteúdo gratuito. E nesse site, os artigos estão em português também, tá?
pessoal que pensa, não vou porque eu não leio bem inglês e tal, mas você acessa o site, põe ali, escolhe o idioma, tem português, tá tudo lá em português, você pode baixar inclusive em PDF, tá? Então fica essa recomendação de leitura para vocês. Aramis, para Pois a não. gente não correr o risco de repente, algumas pessoas que não sabem muito bem pesquisar, me passa depois o link certinho que eu coloco na descrição do vídeo, pode ser? Vamos Pois combinar não, isso, tá ok, tá tá? ok, tá? É porque às vezes tem umas pessoas que não Isso que está conseguem buscar. escrito aí, ó, technocracy.news é o site. Se o cara digitar isso aí no É que campo eu de vou pegar. digitação, ele vai cair direto no site, tá? É aquilo ali, não tem erro, mas eu passo para você depois, tá? Muito bem, o que você mencionou aí, Márcia, sobre os 4 centros do poder, você lembrou de um dos centros importantes do poder mencionado por Zbigniew Brzezinski, que foi, digamos, o sujeito que redescobre, por assim dizer, a tecnocracia nos anos 60 e é, então, instrumentalizado para a formação da Comissão Trilateral. Ele cita um dos centros do poder como o poder eclesiástico, né? Porque Zbigniew Brzezinski sabia que religião é a fonte da visão de mundo das pessoas, tá? A origem de toda a estrutura moral, política, está tudo na religião, tá? Você não consegue construir civilização ateísta, né? Ela não consegue sobreviver, que ela não tem fundamentação, né? Não tem fundamentação metafísica, né? Não tem. Então você não consegue construir. Então você precisa tomar a religião. E esses caras estão fazendo isso, né? E eu peguei uma notícia para abrir aqui, antes da gente entrar no tema. Eu tenho feito isso, trazido algumas notícias e alguns dizeres, né? Antes da gente começar a nossa reflexão direta. Isso aqui aconteceu mês passado, tá? Em Bristol, na Inglaterra. Vocês estão vendo foto aí, eu acho que o pessoal está conseguindo enxergar direitinho. Isso aí é a Catedral Anglicana de Bristol, uma das mais importantes da Igreja Anglicana da Inglaterra. Só para vocês terem ideia o que significa isso aqui, tá? Só para vocês terem ideia. Essa catedral, ela foi construída pela Igreja Católica no século XII, tá? Eu acho que foi 1140, alguma coisa assim, que a catedral foi construída. Na época, inclusive era a abadia de Santo Agostinho, que se chamava na época, no século XII, tá? E aí, com o advento com todas as mudanças que ocorreram na esfera política e teológica na Inglaterra, ela mais tarde se tornou parte da comunidade anglicana e foi chamada como a Catedral de Bristol, tá? Então, você imagine que você tem aí quase 1 milênio de história cristã, tá? Você tem 400 anos de história católica e 500 anos de história anglicana aqui, tá? Imagine só, o que aconteceu? Em junho desse ano, as organizações ambientalistas neopagãs, tá? Fique bem claro, neopagãs, entraram nessa igreja com consentimento da diocese de Bristol, diocese anglicana, tá? De Bristol, para a inauguração dessa peça artística que vocês estão vendo aí, que é a fonte do óleo, ou a fonte do petróleo, tá? Que foi produzida por um artista e foi colocado lá no saguão, lá na entrada, na nave principal da catedral, tá? E tenta, através dessa produção artística, denunciar a dependência humana do petróleo. Então, os caras cantaram coros vestidos com essas roupas que parecem vestimentas de voodoo, tá? Isso aqui lembra voodoo, gente. Certeza. Isso aqui é... Aí os caras entraram encapuzados desse jeito, né? Vários grupos aqui, tá? Então você tem aí o Coral do Clima de Bristol, e esses caras aí que vocês estão vendo de vermelho são os Red Rebels, os rebeldes vermelhos. Esse grupo ambientalista extremo ou extremista é ligado a um outro grupo mais extremo ainda, chamado Extinction Rebellion, ou a rebelião da extinção. Extinção do quê? Extinção da humanidade.
extinção da humanidade, gente. Nós vamos falar sobre isso mais adiante nesse fluxograma, né? Então, o que você tem aí, gente, é simplesmente a paganização, a tomada desse centro do poder. Porque isso está acontecendo não é só com a igreja anglicana. A igreja anglicana, e eu não estou falando isso contra os anglicanos, tá? Que fique claro, que pode ter anglicano assistindo. Eu falo isso em defesa dos anglicanos. O arcebispo de Canterbury, ele hoje está sendo denunciado pela comunidade anglicana internacional. Para vocês verem como é que é a situação. 85% dos anglicanos do mundo, os anglicanos são a segunda maior comunidade cristã, tradição cristã do mundo. Tem, se eu não me engano, 84 milhões de fiéis. Só perde para a Igreja Católica. Tá? 85% deles, hoje, não estão sujeitos ao arcebispo de Canterbury, que é o indivíduo que assina embaixo dessas coisas aí, assina embaixo de bênção para casamento entre pessoas do mesmo sexo. Teoria crítica racial. Vocês estão entendendo? Os anglicanos conservadores hoje estão na África, na América Latina e no Sudeste Asiático. Não estão na Inglaterra mais. Vocês estão entendendo? Então, isso aí está sendo denunciado por anglicanos. O que é isso aí, gente? Isso aí é a tomada de um centro do poder. O anglicanismo, não. A fé cristã, as religiões, as tradições cristãs, de forma geral. Isso está entrando, isso está metastaseando. Vocês estão entendendo? Então, foi muito interessante, Márcio, você ter citado isso, porque nós vamos voltar a essa frase que você mencionou aí, do Zbigniew Brzezinski, na segunda metade dessa nossa reflexão. Tá? Isso é muito importante. Tá? O Ninguém Conhecido está falando aqui sobre o chefe da igreja anglicana. A igreja anglicana é uma igreja de Estado. Tá? E o chefe dela, Charles III, esse cara é um neopagão. É um neopagão. Tá? Não tem o que conversar. Hoje ele é um neopagão, defensor do movimento chamado Multi-Faith, que é o movimento interreligioso. Tá? E o arcebispo de Canterbury é outro neopagão, que não tem mais nada, não tem vínculo nenhum mais com o cristianismo, gente. Nenhum vínculo mais. Os caras lá que tem qualquer resíduo de conservadorismo estão tudo saindo. Tem uma evasão de teólogos da igreja anglicana, uma evasão. Isso sem contar a comunidade anglicana internacional, tá? Que reúne outras igrejas de confissão anglicana que já estão fora, já romperam com esse pessoal aí, porque eles estão vendo esse tipo de coisa acontecer e eles estão identificando isso aí como neopaganismo. Isso aqui é o que a gente chamaria, em termos bíblicos, de fogo estranho. Isso aqui é fogo estranho no altar. Tá? Usando uma terminologia, acordando. Alguns estão acordando muito tarde, né? Você esperava que acordassem antes pela posição que ocupam politicamente, né? Mas, enfim, isso é para vocês verem como este centro do poder, quando eu digo este, eu me refiro à fé cristã, às tradições cristãs de forma geral, estão na mira desses caras. Porque se eles tomam isso aqui e transformam os nossos centros de adoração em centros de neopaganismo, gente, é uma outra cosmovisão que vai surgir, que já está surgindo, na verdade. Né? É isso que eles estão fazendo aqui, entendeu? Porque essas igrejas já estão vazias de membros. Estão vazias, totalmente vazias. Tá? Cada vez mais vazias, principalmente na Europa. Né? Bom, eu quero começar com algumas frases aqui que a gente também costuma citar, né? Só para inspirar o debate, né? Inspirar a nossa reflexão. E essa aqui é do famoso livro Arquipélago Gulag, é uma obra que merece, sobretudo agora, viu, Márcio? O pessoal lê, você compra aí baratinho na internet essa obra, né? Desse autor, que foi um sujeito que sofreu nas mãos do regime stalinista, né? Logo durante a Segunda Guerra Mundial, ficou preso por uma troca de correspondência com um cara, amigo dele, que fez uma pequena observação na carta sobre o regime, e os dois acabaram presos, né? E esse cara, chamado Alexander Solzhenitsyn, foi prêmio Nobel de Literatura. Esse cara
escreveu o seguinte, no arquipélago Gulag: para fazer o mal, o ser humano precisa primeiro acreditar que o que ele está fazendo é bom, ou então que é um ato racional e em conformidade com a lei natural. Felizmente, é da natureza humana buscar uma justificativa para seus atos. Aí ele diz: ideologia, eis o que confere ao malfeitor a justificativa que ele há muito procurava e a firmeza e determinação necessárias para ele fazer o mal. Essa é a observação de alguém que sentiu o mal, né, na pele, em função daqueles que usaram da ideologia para justificar esse mal, né? Eu já citei esse cara aqui foi uma peça fundamental em algumas das reuniões do IPCC, tá? Stephen Schneider. Esse cara é oriundo da Universidade de Stanford, né? É um climatista, tá? É um cara adepto da ideologia climatista. E aí, numa entrevista que ele dá para Discover Magazine, de outubro de 1989, ele diz o seguinte: isso aqui é muito revelador, viu, Márcio? Porque esse tipo de sincericídio, vamos dizer assim, tá? Eu classifico isso como um sincericídio, né? O cara confessa, ainda que de forma muito discreta, o que eles estão fazendo, né? Ele diz assim: temos que oferecer cenários assustadores. Está falando o que tem que ser feito com o público, tá? A ideia aqui é essa. Como é que nós temos que apresentar isso aqui? Mudanças climáticas. Então, assim, temos que oferecer cenários assustadores e dar declarações simplificadas e dramáticas e fazer pouca menção, não menções, menção, está errado ali, tá? Menção das dúvidas que possamos ter. Ou seja, esconde-se as dúvidas e se carrega, né, nas cores das declarações dramáticas, né, para assustar. Lembre-se, nós estamos trabalhando com grandes medos, né? Cada um de nós deve decidir qual é o equilíbrio certo entre ser eficaz e ser honesto. Assim, ó, a questão não é ser honesto, é ser eficiente sobre aquilo que você quer vender. É propaganda isso aqui, propaganda política ideológico, entendeu? Política ideológico. Então é isso que o senhor Stephen Schneider confessa aqui em 89, né? Veja, 89 aqui, ó, está exatamente no cerne da fundação do IPCC, né? Está às portas da Eco Rio 92 e às portas do lançamento da Agenda 21 da ONU para a sustentabilidade, né? E eles já estão dizendo como é que eles vão fazer isso. Você vai dar declarações que assustem bastante, né? Você vai fazer isso de forma simples para todo mundo entender, né? Você vai dramatizar o máximo possível, porque você tem que assustar as pessoas, né? Você ganha pelo terror, tá? Isso aqui é uma dinâmica de terror, né? É muito complicado. E aí você decide, ó, aqui eu não posso ser honesto. Eu vou equilibrar aqui, eu uso de alguma coisa correta aqui, mas o meu objetivo é ser eficiente na venda dessa propaganda, tá? Agora, gente, mais que tudo, eu queria que vocês prestassem atenção nessa declaração desse sujeito aqui, o Richard Gardner, porque esse cara aqui foi da primeira leva de membros da Comissão Trilateral, tá? O pessoal mais velho aí até vai... O pessoal que está na minha faixa etária talvez se lembre, porque o nome dele aparecia no noticiário, né, da Globo, né, nos anos 70, 80, aparecia. Esse cara aparecia porque ele era um cara ativo, ele foi embaixador americano, se não me engano, na Espanha e na Itália. Tá? Ele era uma figura ativa no cenário político, tá? E aí ele escreve um documento para o Council on Foreign Relations, o famoso CFR, que também está cheio hoje de gente da trilateral lá, tá? O cara é trilateral e é CFR ao mesmo tempo. Hoje, aliás, me parece que mais de 50% do CFR hoje é composto por trilaterais, tá? E esse cara escreve nesse documento, que ficou conhecido como The Hard Road to World Order, o difícil caminho, né, a difícil estrada para a ordem mundial, de 1974, ou seja, um ano depois da fundação da trilateral, tá? Eu deixei em grifo algumas coisas aqui que merecem a nossa atenção. Ele escreve assim, olha: o velho quadro da política internacional, com suas esferas de influência, alianças militares entre Estados-nação e ficção, olha aqui como é que ele chama, ficção
da soberania nacional. Claramente não é mais compatível com a realidade. Então ele está chamando soberania nacional de uma ficção, tá? Uma coisa que não faz mais parte da realidade, tá? Aí ele diz, a casa da ordem mundial, entre aspas aqui, né, terá de ser erguida de baixo para cima, e não de cima para baixo. Então, assim, olha, a construção dessa nova civilização, ela tem que começar de baixo, você tem que ganhar as pessoas, você não vai impor isso diretamente, verticalmente sobre elas. Você vai começar a mudar a estrutura da sociedade, mudando a forma delas pensarem, mudando os valores dela, que é o que está acontecendo, não é? A gente está sentindo isso. Aí ele diz assim, a seguir, parecerá uma grande, aí ele põe entre aspas, porque ele está citando um erudito americano, tá, chamado William James. Ele diz assim, olha, parecerá uma grande confusão estrondosa e barulhenta, entre aspas, tá? Segundo a famosa descrição de William James sobre a realidade. William James foi um autor americano dos primórdios da psicologia. Ele está ligado àquela turma do William Wundt, desse pessoal que mexeu na estrutura do ensino público americano, tá? Ele é dessa turma aí, do século XIX. Século XIX, começo do século XX. E aí ele diz assim, contornar a soberania nacional, minando-a pouco a pouco, ou aos poucos, trará muito mais resultado do que o antigo ataque frontal a ela. Então, notem aqui, gente, quando você olha essa descrição que ele busca de William James para explicar o que vai ser feito, ele escreveu isso em 74, tá? Então, tem 50 anos aqui, né? Ele está falando que ia ser feito, tá? Já tinha começado a se fazer. Vai pegar o Ocidente e vai transformá-lo numa confusão estrondosa e barulhenta. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui obedece àquele sentido, né? Que você vê essa frase, essa ideia da ordem extraída do caos, né? A ordo ab caos, essa ideia esotérica, porque muitos desses caras são membros de sociedades secretas, tá? Muitos desses caras são. Então, eles têm essa visão de você extrair do caos a ordem, né? Então, eles estão transformando a sociedade, eles estão transformando numa confusão estrondosa, barulhenta de todos os valores, destruindo família, destruindo a própria noção antropológica do ser humano, destruindo valor, destruindo tradição, entrando na religião, botando tudo abaixo, destruindo a política, destruindo o parlamento, destruindo a Constituição, tudo, 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 tudo. É isso que eles estão fazendo, né? Então, o senhor Richard Gardner está dizendo aqui, ou disse há 50 anos, o que eles iam fazer. E conseguiram fazer, eles estão fazendo isso. Aquele slide primeiro que eu mostro o que está acontecendo na Igreja Anglicana na Inglaterra, e em outros lugares também, é um exemplo clássico do que está acontecendo. É uma confusão estrondosa e barulhenta na civilização. Tá? Bem, localizando o nosso ponto de parada hoje aqui, dentro do fluxograma, que vocês, aqueles que estão conosco, que têm acompanhado, né? Nós estamos aqui, né? Não sei se você está conseguindo ver aqui o mouse, tá, né? Nós estamos aqui, ó, 1973, o lançamento, né, o surgimento da Trilateral Commission nos Estados Unidos, né, que é o que alguns autores classificam como a ocupação do poder executivo americano, tá? Porque é isso que, na prática, vai acontecer a partir daqui. O executivo americano vai ser infiltrado e a burocracia americana vai ser inundada por indivíduos oriundos dessa organização semi-secreta, tá? Que agora tem uma visão internacionalista. Não é simplesmente mais o CFR. Não está limitado ao CFR agora. Agora, essa organização está olhando para o mundo como um todo. Tá? Ela é trilateral porque ela é América do Norte, Europa e Japão. Ela está fazendo isso. Tá? Está fazendo a ligação desses centros de forma a viabilizar a implementação desse projeto globalista. Ok? Dando um close aqui, então, nesse ponto que nós estamos, vejam quanta coisa aconteceu no começo dos anos 70. Nós já mencionamos aqui, eu não vou entrar em detalhes mais, nós já falamos aqui, 71, o lançamento do relatório Meadows,
né? Aqui você já tem um comprometimento da ciência, eu quero deixar claro isso, tá? Aqui você já tem uma instrumentalização da ciência, uma politização da ciência, tá? Porque você já vai ter aqui, na Universidade Johns Hopkins, por exemplo, você já vai ter gente sendo usada, né? Você já vai ter gente, cientistas sendo envolvidos aqui dentro desse projeto, tá? Para a produção de cenários que são de interesse desses indivíduos que estão pagando por isso, tá? Então, o relatório que ficou popularizado como os limites do crescimento, né, vai trazer já com o selo científico, tá? Essa ideia dos grandes medos, tá? Que necessariamente tem de jogar a sociedade ou a administração dela na mão de cientistas ou cientificistas, né? E controladores, né? Cientistas sociais que vão controlar a sociedade agora para que tudo funcione de forma harmônica, né? Em 72 nós tivemos essa conferência da ONU para o meio ambiente humano em Estocolmo, falamos sobre isso também. Agora a questão essa agenda ambientalista ganha um aspecto geopolítico, tá? Então a ONU ela vai estar, digamos assim, aparelhada para trabalhar essa temática que está sendo trabalhada agora nessa esfera. As organizações não governamentais bancadas por esses indivíduos, tá? Começam a entrar e começam a ser chamadas para discussão, tá? Vão ter representações lá, dali para frente mais e mais, para toda essa transformação. Em 72 nós falamos da hipótese Gaia, né? Onde James Lovelock traz já esse cenário que é meio cientificista e meio místico, né? Quer dizer, o ambientalismo ganha uma outra proporção aqui, né? Logo a seguir, adota esse cenário já filosófico com a ecologia profunda, com o norueguês Arne Næss. Enfim, esse é um cenário que está, vejam só, esse caos está começando a acontecer, está começando a ferver essa água aqui, né? E aí nós chegamos em 73 com a Comissão Trilateral. E nós vamos falar exatamente sobre a Comissão Trilateral na segunda metade dessa nossa reflexão, tá, gente? Por causa do tempo. E porque eu gostaria de compartilhar com vocês alguns elementos que são fundamentais para a gente entender essa construção, tá? Tem 4 pontos aqui que precisam ser considerados na formação da Comissão Trilateral. Nós estamos falando sobre o ambientalismo, né? Sobre todas essas doutrinas climatistas, sobre esses grandes medos, né, que demandam, digamos assim, uma humanidade sujeita a um poder centralizado, posto que você tem ameaças globais. Então, você precisaria de um organismo global para realizar, digamos assim, a administração de todas essas ameaças, tá? Então, a elite globalista que está ligada aí, está financiando isso aí, né? Mas nós temos do lado de cá, à esquerda, 2 pontos que eu gostaria de tratar hoje, tá? Que é o cientificismo e a ideia de que a verdade só pode ser obtida por meio de métodos empíricos, por meio da ciência, ou do método científico, tá? O advento das ciências sociais, que vão ter uma participação importante aí, tá? E junto com esse cientificismo, quer dizer, o olhar cientificista sobre a sociedade, que vai desembocar naquilo que a gente chama de tecnocracia. E mais tarde num movimento organizado, que é o movimento tecnocrático, que nós vamos abordar na segunda metade da nossa apresentação. Mas então eu queria que o pessoal que está nos acompanhando percebesse bem esses 4 elementos aqui, tá? Gravassem bem esses elementos que a gente está citando, porque eles vão ser fundamentais na estruturação dessa sociedade semissecreta, que é a comissão. Eu digo semissecreta porque até alguns documentos deles, seletivamente, acabam vindo a público, tá? Mas muito do que se discute lá não vem. Então, ela tem um bom grau de caráter secreto, tá? Notem, assim, fazendo uma análise semiótica do logo deles, que você vê aí no centro, você vê as três setas, né, representando os três centros de poder, né, mundial. No caso aí seria América do Norte, Europa e Japão,
quando da formação, né? Hoje já não é só Japão, é a Ásia toda, tá? Inclui a China, inclusive, tá? Mas esses 3 centros de poder convergem para um mesmo ponto, tá? Isso é centralização de poder, né? E esse mesmo ponto, ele forma uma imagem de uma pirâmide, né? Triangular no centro, que tem também um significado do ponto de vista semiótico muito importante dentro dessa estruturação social. E ainda dentro de uma análise semiótica, é interessante que esse logo, ele lembra um pouco, né, ele guarda uma certa impressão, né, em termos de imagem, né, imagética, vamos dizer assim, com o logo, com o símbolo da reciclagem. Depois você pode conferir aí para você ver, ele guarda uma certa relação imagética com o logo da reciclagem, tá? Dei muita aula, Aramis. Dei Oi? muita aula de logística reversa, Ah, Aramis. sim. É Dei interessante. muita aula de logística. Eu sempre costumo dizer isso, sabe, Márcia? A gente vive num mundo de símbolos, né? Então é muito importante prestar atenção nos símbolos. Muito importante, tá? Eles dizem muito, tá? Então essa análise semiótica é sempre importante para nós. Bom, começando, então, essa análise desses elementos que compõem a formação desse modo de pensar que vai gerar essa organização chamada Comissão Trilateral, tão importante para a gente compreender, eu quero voltar lá no início, né? Nós estamos aqui, final do século XVIII, começo do século XIX, com o cara que é considerado, digamos assim, um dos idealizadores do socialismo, tá? Henri mesmo, tá? E já que você estava falando de ciências sociais, né? Da importância que isso vai ter já a partir do século XIX, então eu trouxe à luz aí essa figura do Henri de Foi por isso Saint-Simon. que eu lembrei. Obrigadão, viu? Exatamente. Ele, um discípulo que eu vou mencionar aí também, um discípulo famoso dele, que foi Auguste Comte, né? Mas esse cara vai ser aquele que é considerado, digamos assim, o precursor do socialismo, tá? Ele era um revolucionário, mas não um revolucionário que pregava a revolução por métodos violentos. Ele pregava a revolução por métodos científicos. É diferente, tá? Então, você vai ter uma sociedade administrada por cientistas, né? Essa seria a revolução dele. Então, você tem aí um vislumbre da tecnocracia, ok? E ele vai influenciar todo um rol de socialistas chamados ou ditos socialistas utópicos, tá? E vão começar já no século XIX os seus experimentos sociais, né? Eu sei que alguns dos que nos acompanham aqui conhecem alguns desses caras que estão aí, né? Principalmente o primeiro deles, que é Charles Fourier. Tá? Eu vou mencionar um pouco mais para frente para vocês os experimentos sociais desses caras, porque eles também guardam relação, digamos, em termos de raiz de pensamento, com o que se está fazendo hoje, o que se pretende fazer hoje com a Agenda 21, a Agenda 2030. Porque como esses indivíduos acreditavam que o ser humano é um bicho reativo, você precisa mexer no entorno. Se você muda o entorno, se você muda o meio ambiente, muda o estímulo, você consegue moldar o ser humano. Então, esses caras vão começar a pensar em termos de arquitetura da sociedade, da cidade, entendeu? Ou das comunas. Então, é uma coisa muito interessante. Vocês vão ver algumas dessas experiências aqui. Eu vou mencionar por cima algumas das experiências que foram vividas, sobretudo por Charles Fourier, que era um francês, Robert Owen, que era um escocês, e John Humphrey Noyes, que era um americano. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como isso tem a ver com tecnocracia, tá? E com cientificismo, e como essas noções de você controlar e gerar um entorno, né, cientificamente pensado, isso é trazido, gente, para agora, com smart cities. As smart cities são a versão nova do que esses caras estavam fazendo. Claro que eles estavam fazendo isso no século XIX, né, com os recursos que havia no século XIX. É óbvio que eles não tinham às mãos nenhum milionésimo da tecnologia que existe hoje. Mas a ideia, o cerne está ali, tá certo? Muito bem, indo adiante.
Henri de Saint-Simon advogava uma ditadura científica. Eu diria para vocês que é mais do que uma ditadura científica, é um totalitarismo científico, porque hoje nós entendemos que essa visão tecnocrática da sociedade, ela vai cobrir, ela pretende cobrir o todo da vida humana. Por isso é um totalitarismo, né? Não vai ficar nada de fora. A ditadura é uma coisa leve perto do totalitarismo, tá? Que nem a tirania. A tirania é pouco perto do totalitarismo. O totalitarismo é mais, ele abrange tudo, não escapa nada, tá certo? Então, ele chamava essa forma, né, de governo, de administração social, de Estado administrativo. Então, é um Estado cientificamente habilitado para microgerenciar a vida das pessoas, tá? Então, essa forma de governança, ela vai, no dizer de Henri de Saint-Simon, erradicar os grupos de interesse políticos que possam concorrer. Note uma coisa, isso aqui é importante que fique claro. O tecnocrata odeia a política. O tecnocrata odeia a política. Porque a política, ela envolve discussão, ela toma tempo, ela irrita as pessoas, porque quando é alguém que pensa diferente de você, que está no poder, você vai ter que esperar passar o tempo para, se for um regime democrático, né, você eleger um outro, aí existe uma agenda diferente, existe às vezes aquela sensação de caos, né? A política é isso, a política é discussão, é uma arena de discussão. O tecnocrata não gosta disso, porque o tecnocrata, ele se vê como um ser superior. Você vai ver no dizer do próprio Henri de Saint-Simon, tá? Então, a sociedade vai ser gerida por um sistema de gerenciamento especializado, tecnocrático, tá? Esse sistema que seria apolítico, tá? Seria apolítico, não seria político, seria contra a política, fora da política. Ele vai ser composto por cientistas e técnicos, especialmente cientistas sociais, por engenheiros, ok? Votação, constituição, sistema representativo, alternância de poder, tudo isso seria abolido, tá? E vejam como que o Henri de Saint-Simon, ele enxerga essa classe que ele achava que tinha, que dentro do conceito de revolução dele, tinha que reger a sociedade, né? Como que ele viu o cientista? Isso aqui é uma citação dele numa obra chamada Cartas de um Habitante de Genebra aos seus contemporâneos. Ele diz assim: o cientista, meus amigos, é um homem que prevê, tá? Aqui o prever tem a ver com, assim, com ocupar um papel profético, tá? Ele profetiza, ele prevê, tá? Ele é capaz de antecipar, né? Posto que a ciência fornece os meios para se prever o que é útil, notem essa palavra útil, porque a utilidade aqui é um outro elemento importante, tá? Tudo aquilo que é útil ou não é útil, para você ver. O que é inútil, você elimina, tá? Então, posto que a ciência fornece os meios para se prever o que é útil, os cientistas são superiores a todos os homens, a todos os outros homens. É a classe, é a casta de pessoas superiores capazes de prever ou profetizar. Por isso, elas podem administrar a sociedade e microgerenciar a sua vida, ok? Na New World Encyclopedia, eles definem assim, aqui um outro elemento importante que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Essa participação de Saint-Simon na evolução do pensamento cientificista. A New World Encyclopedia diz o seguinte: na esteira da Revolução Francesa, da qual o próprio Saint-Simon sofreu, tá? Porque ele foi preso durante o regime do terror, né? Saint-Simon propôs uma nova e positiva reorganização da sociedade. Tá? É um remodelamento da sociedade, na verdade, tá? Controlada por líderes da indústria. Lembre-se que isso aqui é o começo da Revolução Industrial, tá? Com os cientistas no papel de sacerdotes. Agora é um novo oráculo, não é mais o oráculo da igreja, tá? Da fé. Agora é o oráculo da ciência, ok? O objetivo dessa sociedade, regida dessa forma, seria produzir coisas úteis. Note aqui de novo, ó, coisas úteis. O que é inútil, você elimina.
tá? Então, se o cidadão é útil, ok. Se ele é um inútil, né? No dizer, por exemplo, de Noah Harari, eles são, por exemplo, comedores inúteis. O que você faz com comedores inúteis na sociedade? Hã? Entendeu? O pensamento está estruturado aqui, gente. Né? O pensamento de Noah Harari não caiu do céu, está estruturado aqui atrás, entendeu? Por isso que eu estou trazendo para vocês essas coisas. Né? O objetivo dessa sociedade seria produzir coisas úteis à vida, sendo a paz assegurada pela. Eu deixei grifado aqui, ó. Associação Universal. Associação Universal. Associação Universal. O que significa isso? Isso aqui é um conceito de harmonia, gente, que era praticado por vários membros de sociedades secretas. O que era a Associação Universal, a harmonia universal? Era a ideia de você fundir religião, filosofia, política e ciência. Vocês estão entendendo? A harmonização, a harmonia universal, a associação universal, junta filosofia, religião, ciência e política, tudo. Você constrói uma sociedade toda assim. Isso é um conceito místico, tá? Isso é um conceito místico esotérico que esses caras difundiam. Aliás, você vai ficar surpreso, tá? Se você começar a mexer um pouco aí no pensamento desses caras, né? Final do século XVIII, começo do século XIX, ao longo do século XIX, você vai ver como havia pensamento esotérico nesses meios socialistas, entendeu? Inclusive socialistas utópicos. Como esses conceitos místicos se misturavam com conceitos sociais, com a visão de mundo desses caras. Entendeu? E aqui você vê Henri de Saint-Simon aplicando, trazendo esse conceito da associação universal, a associação universal, a harmonia universal. Harmonia. Você quer ver um sinônimo de harmonia para os dias de hoje? Vamos atualizar o conceito de harmonia hoje. Sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito moderno, tá? Que já está integrando outras áreas do conhecimento nos dias de hoje, ok? O apelo de Saint-Simon por uma, entre aspas, ciência da sociedade influenciou o desenvolvimento da sociologia e da economia como campos de estudo científico, e que serão campos de influência enorme na estruturação dessa nova sociedade, tá? Aí a New World Encyclopedia termina dizendo: o Estado, dentro dessa visão, tornar-se-ia uma espécie de autocracia espiritual e científica. Exatamente. Tem um componente espiritual aqui, místico, tá? Eu quero me lembrar aqui um nome de um outro cara que usou bastante esse termo. O pessoal aí que estuda essa área vai se lembrar. Eliphas Levi. Eliphas Levi era um luciferiano, tá? Mas era um socialista. Eliphas Levi, ele usou bastante o conceito de associação universal, ok? Usou bastante. Para vocês terem ideia, ele era um militante revolucionário socialista, autor de várias obras esotéricas, tá? Inclusive aquela imagem horrível que você conhece, você já deve ter visto, de Baphomet, tá? Aquilo é obra de Eliphas Levi. Ele pregava essa associação universal, que era a fusão dessas áreas que eu mencionei para você aí, religião, ciência, política e filosofia. Entendeu? Bom, vamos adiante, então. James Billington, essa obra aqui eu não coloquei lá no começo, Márcia, mas eu acho que vale a pena recomendar para o pessoal, tá? Ela não é sobre tecnocracia, mas ela tangencia o tema, que é, aqui no Brasil, essa obra ficou com o título Fé Revolucionária, tá? Mas eu gosto do título em inglês, Fire in the Minds of Men, Fogo na Mente dos Homens, né? É o fogo revolucionário, tá?
Essa obra é citada também na que eu já mencionei aqui, que é a Ascendência da Ditadura Científica, mas eu recomendo a vocês aí, se vocês puderem ler, leiam Fé Revolucionária, de James Billington, porque esse cara era um cara da elite, tá? Ele era bibliotecário, se não me engano, da biblioteca do Congresso americano. Um cara assim com conhecimento enorme e membro dessas elites aí, ok? Ele não é contra isso, não. Ele está denunciando o que ele estava vendo, ok? Então ele diz o seguinte, ó, tendo passado, falando sobre Henri de Saint-Simon, tendo passado 11 meses na prisão durante o Reino do Terror, ali 1793, 1794, mais ou menos, tá? Tendo passado 11 meses na prisão durante o Reino do Terror, da Revolução Francesa, à espera da morte a todo instante, Saint-Simon tinha um profundo medo da Revolução. Eu diria assim, ó, ele tinha uma outra visão da Revolução. Tá? Ele tinha medo daquela Revolução violenta, né? Mas ele tinha uma visão de revolução por meios científicos ou cientificistas. Tá? Ele sonhava em fundar uma nova ciência do homem, como um meio de superar a desordem e dar fim ao crescimento excessivo da falsa retórica política. Veja, o tecnocrata odeia política. Tá? O tecnocrata odeia política. Ele se acha acima dessas discussões políticas, porque ele é um sacerdote da ciência. Tá? Ele é segundo Henri de Saint-Simon, ele é o homem que prevê, então ele está acima dos outros, ok? Assim, ironicamente, esse aristocrata do ancien regime, né, do antigo regime aristocrático, ao procurar prover os meios para pôr fim àquela revolução violenta, acabou popularizando a mais revolucionária de todas as ideias modernas, uma possível ciência das relações humanas. A ciência que vai, no entendimento dele, propiciar uma sociedade cientificamente controlada, tá? E que vai poder dispensar a política. Vejam que coisa interessante, tá? Que é o que está sendo denunciado aqui por James Billington. Bom, um dos discípulos dele, que depois brigou com ele, foi Auguste Comte, tá? Que é considerado, se não o principal, um dos principais discípulos dele. E é também chamado de um pai, ou pelo menos um dos principais idealizadores daquilo que nós chamamos hoje, ou conhecemos hoje como sociologia, e criador, né, do positivismo com a sua religião da humanidade. Notem que o positivismo, gente, está na base da nossa república. Tá? Essas coisas não estão distantes de nós, hein? Isso aqui está na base da estrutura do nosso modelo republicano. Ok? Está na base, né? Esse positivismo de Auguste Comte. Então, para resumir aqui, porque Comte não é o foco da nossa atenção, mas eu precisava passar por ele. Eu queria que você reparasse aqui na visão de Comte, quando ele fala dos estágios pelos quais a humanidade teria de passar, porque isso aqui vai ser revisitado por tecnocratas depois, tá? Anote isso aqui, ó. Porque Zbigniew Brzezinski, mais para frente, vai revisitar isso aqui. Vai colocar suas próprias palavras, mas é um update nisso aqui, tá bom? Então, segundo Auguste Comte, a humanidade passou por estágios. Então, passou pelo estágio religioso, metafísico, até chegar ao estágio que importava, segundo ele dizia, que é o estágio religioso. Então, no estágio religioso, estágio científico, desculpe, no estágio religioso e metafísico, havia ali a predominância da superstição e de especulações filosóficas. Tá? Então, isso teve que ser superado para chegarmos, enfim, ao estágio científico, que na concepção de Auguste Comte era, na verdade, o advento de uma sociedade tecnocrática. Tá? Ou uma sociocracia onde esses... Segundo eles, vão abrir aspas aqui para ele, tá? Sociólogos desenvolveriam um conhecimento científico da sociedade e a conduziriam a uma evolução pacífica e ordenada, tá? Olha, não tem mais discussão política, tá? Agora, assim, o cientista, que é aquele ser acima de todos os demais, ele, com o seu conhecimento e a obtenção da verdade por meios exclusivamente científicos e empíricos, consegue determinar o que deve ser vivido na sociedade por todos nós. Vocês estão entendendo? Então, é isso aqui que os caras estão recuperando
Só que agora 2.0, entendeu? É outro nível agora, né? Agora, deixa eu mostrar para o pessoal, Márcia. Eu já havia tocado nesse assunto antes, e agora eu quero. Eu não vou poder ir a fundo aqui, tá? Porque o tempo não vai permitir, né? Mas no século XIX, os caras fizeram experiências sociais colocando em prática muitos desses conceitos, tá? E eles começaram a colocar em prática isso construindo experimentos sociais. Eu estou falando aqui dos socialistas utópicos, tá? Eles construíram comunidades, ou comunas, ou falancérios, no caso desse primeiro que você está vendo aí à esquerda, Charles Fourier, tá? Todos esses caras influenciados por Henri de Saint-Simon, por todos esses cientificistas, ok? Então, Charles Fourier vai criar os falancérios, que eram comunidades onde ele procurava essa associação universal, esse equilíbrio. Note aqui, ó, nesse período aqui, a fotografia ainda não tinha, não estava ainda totalmente desenvolvida, então você tem reproduções aqui de pinturas, tá? Reproduções artísticas. Isso aqui é um falanstério na França, datado de 1832. Vejam ali na imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas você tem ali indústrias, tá? Você tem ali o estabelecimento, ali um complexo industrial dentro de uma comunidade onde não existe propriedade privada, tá? Ninguém tinha nada e era feliz. Entendeu, Márcia? Aqui ninguém tinha nada aqui e era feliz, no falanstério do senhor Charles Fourier, entendeu? Então tá lá, ó, todo mundo trabalha lá, você tem cozinha coletiva, e mais importante, gente, esse modelo aqui, ele não comporta moral cristã e não comporta moral sexual. Porque eu não vou a fundo aqui, mas eu só vou tentar explicar para vocês como é que funcionava o esquema aqui, como é que esse cara embasava o esfacelamento da unidade familiar, tá? O pessoal aqui, nessa época, por causa do cientificismo, estava empolgado por exemplo, com a física newtoniana, né? Então, os caras olhavam e falavam assim, nossa, existe a lei da atração dos corpos celestes, porque eles estavam olhando o universo e vendo o universo como um grande relógio que funcionava a partir dessa mecânica, né? Essa mecânica newtoniana. Então, caras como Charles Fourier pensavam assim: bom, se os corpos celestes se atraem, essa lei da atração deve funcionar também para os corpos físicos humanos. Não sei se vocês estão entendendo aqui. Então, existe uma lei da atração, que é a lei natural. E essa atração, claro, ela se desdobra também numa atração física sexual, de ordem sexual, tá? Então, a moral cristã, ela atrapalha essa livre atração física. Vocês estão entendendo? Então, no falanstério e nas comunas proto-socialistas ou socialistas utópicas, você não pode ter casamento, você não pode ter família, você não pode ter moral sexual, entende? As pessoas têm que viver a liberdade sexual, porque isso obedece a uma lei universal de atração dos corpos. É a física newtoniana interpretada por esses caras como uma ordem social. Vocês entendem? Então, os caras praticavam isso lá. As crianças eram da comunidade, não eram das famílias. As pessoas eles tinham lá os quartos, né, os recintos, e você perceba aqui na imagem, tá? Perceba na imagem que você tem uma integração, tá? Você tem uma integração da natureza. Olha o entorno do falanstério, tá? É a natureza em harmonia com a atividade industrial e mecânica dessa sociedade, que funciona mecanicamente em harmonia nessa combinação de ciência
religião, filosofia, economia, política. Está tudo junto aqui. Não existe política mais aqui, claro, né? Aqui não tem parlamento nesse falanstério. Não tem, só tem o comando científico, entendeu? Tá, então foram muitas experiências dessa na França. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma. Pessoal, aí tem gente dizendo, eu queria morar nessa comunidade, né? Bom, se é pelo sexo livre, você não precisa mais dessa comunidade, né? A sociedade hoje já foi bagunçada, né? Agora, pode ser também que você queira morar lá, porque você não quer ter propriedade, quer ser feliz. Então, espera um pouquinho a Agenda 2030, eles vão transformar o mundo todo numa comunidade dessa aqui, né? Foi quando tu mencionou que não tinham nada, mas eram felizes. Então, mas é só esperar, porque se o sonho do Klaus Schwab desses endiabrados aí funcionar, né? Deus queira que não, aí o mundo vai virar um falanstério desse aqui em escala maior, sabe? O outro exemplo, o segundo exemplo dos três que eu quero citar para vocês, foi experimentado tanto na Escócia como nos Estados Unidos por esse cara, Robert Owen. Robert Owen, veja, Charles Fourier era um evadido do catolicismo, tá? Robert Owen era um pagão. Robert Owen era um pagão, tá? Não tinha ligação nenhuma com coisa alguma, tá? Embora viesse de uma sociedade bem cristianizada, mas não tinha relação nenhuma. Ele era um pagão próximo de pensamentos esotéricos, ok? E ele funda uma comunidade desse tipo. Ele era o que a gente chamaria de um capitalista, um cara com muito dinheiro na época, né? Um industrialista, um cara de grana, tá? E aí ele quis investir, ele é um modelo desses indivíduos aí dessa elite hoje, é um cara com muita grana na época, querendo investir em transformações sociais. Só que ele não fez isso em escala nacional, ele fez isso num modelo, numa micro sociedade, tá? Então ele fez na Escócia, fundou uma comunidade dessa chamada New Lanark, na virada do século XVIII para o XIX, aí não deu certo, e ele emigra para os Estados Unidos. Tá? E nos Estados Unidos, ele compra umas terras onde havia ali um grupo de cristãos, tinha tentado ali uma comunidade de cristãos ali que também não deu certo, meio agrícola, e ele funda essa outra experiência que vocês estão vendo aí no lado direito da tela. Deixa eu colocar aqui, ver se vocês conseguem ver aqui, ó. A comunidade de, olha aqui a palavra, ó, New Harmony. New Harmony, a nova harmonia. Lembre-se da harmonia universal, da Associação Universal? Então, ele funda em 1824, no estado de Indiana, tá? New Harmony. Então, aqui, olhe de novo, deem uma olhada na concepção artística do negócio. Vocês veem aqui um entorno, aqui uma harmonização, tá? Desse complexo, desse microcomplexo urbano, onde vocês veem aqui quartos todos coletivos, há uma cozinha coletiva, tá? A escola coletiva para as crianças todas, e núcleos industriais aqui dentro, tá? Ao redor você vê uma harmonia com a natureza, ok? Essa foi a experiência de Robert Owen, que quebrou ele financeiramente, que não deu certo também, tá? E o filho dele, inclusive, vai entrar para a política. O filho dele vai entrar, vai ser, se eu não me engano, acho que ele é senador estadual, tá? Nos Estados Unidos tem senado estadual, né? O filho dele vai entrar para a política, vai ser um cara que vai ter voz política lá no século XIX, tá? Mas era um cara, como eu disse para vocês, oriundo de um pensamento esotérico, tá? E totalmente tecnocrático, ok? Agora, a experiência que vai ter assim o maior impacto nos Estados Unidos, foram quase 100 experiências dessa aqui, gente, no século XIX, tá? Não pensem que isso aqui foi uma coisinha ou outra, não, isso aqui nos Estados Unidos são quase 100 experiências, aqui no Brasil nós tivemos 4 experiências, aqui no Paraná 2 e 2 em Santa Catarina, tá? Nós tivemos aqui o falanstério do Saí, o falanstério do Palmital, ali perto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Tivemos a colônia Tereza Cristina. Então, estou tentando me lembrar a quarta. Colônia Cecília, tá? Fundada por anarquistas e socialistas franceses e italianos no Brasil.
Vocês estão entendendo? Então, esse negócio foi uma coisa assim, foi um movimento, gente. Um movimento forte. Tá? E nos Estados Unidos, agora nós temos um evadido do protestantismo, que foi John Humphrey Noyes. John Humphrey Noyes teve contato com a fé cristã no período dos chamados avivamentos do século XIX, tá? Que foram promovidos principalmente por um cara chamado Charles Finney. Aí ele ingressa em Yale no curso de teologia, mas ele se transforma num gnóstico. Esse cara era um gnóstico, tá? Ele teve uma frustração amorosa lá no seminário, gostava de uma mulher lá que não ficou com ele, casou com outro. O cara viveu uma frustração romântica profunda e começou com umas ideias malucas, né, gnósticas, e foi expulso de Yale. Foi expulso. E aí ele vai começar com essas experiências comunitárias que vão ter repercussões grandes dentro da visão, por exemplo, ligada à vida sexual, à vida econômica das pessoas. Aí ele funda, em 1836, uma dessas comunidades, a primeira delas que não foi a bem-sucedida, que foi a comunidade Putney, no estado de Vermont. Tá? E é engraçado, gente, porque nessa época adultério dava prisão, né? Você imagina hoje, né? Não ia ter cadeia para tanta gente, mas na época dava. E o senhor John Humphrey Noyes foi preso por adultério, né? E aí ficou pouco tempo na prisão, ele sai de Vermont e ele vai para o estado de Nova York, ali perto, né? E funda aí sim a comunidade mais bem-sucedida de todas essas comunidades utópicas, tecnocráticas, que foi a comunidade de Oneida, no interior do estado de Nova York. Tá? Veja que aqui, na década de 40 do século XIX, já tem foto, né? Já vê fotografia. Tá? A comunidade de Oneida vejam aí, é um estabelecimento, é o mesmo padrão, tá, gente? O mesmo padrão. Você tem produção ali dentro, você tem produção industrial, inclusive ela vai sobreviver depois e vai ficar como um polo de produção de material, de produtos em prata, tá? Nos Estados Unidos. Até hoje existe lá essa cidade e a produção industrial continuou, ok? Então ele funda a comunidade de Oneida e ele cria, gente, um negócio chamado pantogamia, ou casamento complexo. Então, dentro da comunidade, de novo, não existe família. Não pode existir família. As pessoas têm que ficar atomizadas. Os indivíduos têm que ser atomizados. Então, todo mundo é de todo mundo. Entendeu? E os filhos são da comunidade. São criados pela comunidade, ensinados ali dentro de escolas comunitárias. Entende? Não há propriedade privada. Não existe. Ele está tentando conectar isso com uma moral cristã, mas, na verdade, ele está conectando isso com uma forma de gnosticismo. Tá? Ele continua citando passagens bíblicas completamente distorcidas, é uma loucura total isso aqui. Tá? Mas essa comunidade ela vai sobreviver. Foi um experimento aí que ficou praticamente 40 anos, tá? Deu quase uma geração lá, ok? Dentro da visão tecnocrática que você vê hoje, né? Isso aqui é uma semente daquilo que você vê hoje com outros nomes. Mas a proposta é basicamente essa, gente. Você erradica a família, você atomiza o indivíduo, tira a propriedade privada dele e faz um microgerenciamento da vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a base. Né? Claro que isso aqui é século XIX, há toda uma limitação aqui tecnológica, tal, mas a ideia é a mesma, ô Márcio. Eu não sei se o pessoal está entendendo se está ficando claro a analogia que eu estou tentando traçar aqui, porque isso é real. Tá? Você pode me dizer, né? Pelos comentários aqui, eu vejo que sim, o pessoal está acompanhando, o pessoal está entendendo, está fazendo as ligações, que é aquilo que eu tenho falado. Aqui, o que eu estou vendo de comentário das pessoas é exatamente isso. As pessoas começando a fazer, nós, né, fazendo essas ligações todas. Perfeito, Aramis, perfeito. Beleza. Então, muito bem. Aí a gente pode, então, guardar, vamos arquivar essas informações das experiências socialistas utópicas. E vamos partir, então, para a parte final aqui, dessa nossa primeira etapa,
buscando alguns conceitos de tecnocracia. Porque o que esse pessoal tentou fazer de forma rústica no século XIX era a aplicação de modelos tecnocráticos ou uma administração científica para a sociedade, entendeu? Então, vamos pegar um dos caras que são, digamos assim, autoridade, né, em tecnocracia, Frank Fisher, nessa obra dele, Tecnocracia e a Política da Expertise, que é um livro de 1990, tá? E que é comentado também nessa obra que eu sugeri para vocês aí, que é a Ascendência da Ditadura Científica. Ele diz assim, tecnocracia, em termos políticos clássicos, refere-se a um sistema de governança no qual especialistas treinados tecnicamente governam em virtude de seu conhecimento especializado e sua posição nas instituições políticas e econômicas dominantes. Então, ele não governa por eleição, ele não governa por aclamação, ele governa porque, como dizia Saint-Simon, ele é o cientista, ele está acima, ele é o indivíduo que está acima dos demais, entendeu? Então, vejam, deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, tá, Márcio? Tomar bastante cuidado. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, com determinadas figuras que ocupam cargos num dos poderes da República, tá? É tecnocracia. É uma forma de tecnocracia. Quando você vê um dos poderes da República suplantando a política, não sendo eles políticos, suplantando a política, essa abolição da política em nome de um bem maior, em função do conhecimento técnico que esses indivíduos têm para a criação de uma sociedade melhor, isso é um elemento tecnocrático. Vocês estão entendendo? Então, nós já estamos sofrendo no Brasil a sombra da tecnocracia. Esse controle, vocês estão vendo agora aí, essa ideia de. Foi o Ministério Público, né? Que está tentando, falando em acessar as redes sociais de todos aqueles que pudessem ter, né, seguir o ex-presidente da República, tal. Muita gente está dizendo assim, como é que eles vão fazer isso? É impossível, são milhões. Pois é, mas o alvo da tecnocracia é fazer isso. Deixa eu trazer isso para vocês. Aramis, lá no país eles não identificam entre aqueles milhões de criaturas, em 7 minutinhos, eles não identificam o indivíduo? Não, esse nosso povo que não acredita, esse nosso povo não dá. Deixa eu dizer para o pessoal que está rindo disso aí, tá? É impossível, são milhões de seguidores, 40 milhões. Então, mas deixa eu falar para vocês. Isso está especificado no manual do movimento tecnocrático, que você precisa ter acesso a todos os dados, toda a informação de todos os indivíduos da sociedade. Você não consegue gerenciar o que você não consegue medir. Uhum. Entendeu? Você não consegue gerenciar o que você não consegue contabilizar. Para você contabilizar, você precisa de dados. E aí você precisa acessar a informação. Essa informação tem que estar disponível. Então, eles podem até não conseguir agora, mas o que eles querem é isso. O que eles querem é você saber. E você já está entregando os dados nas redes sociais. Não está? Você já não está entregando seus dados? Você está entregando. Você está falando que você está comendo. Né? Na nota fiscal eletrônica, no CPF, no... Além disso, mas além disso, nós estamos contando a nossa vida na rede social. Isso. Eu fui não sei aonde, não é? Eu fui não sei aonde, encontrei com não sei quem, comi não sei o que, né? Eu comprei não sei o que mais. A pessoa está contando a vida dela inteira. Então, nem precisaria, em teoria, né, um software espião para saber o que a maior parte das pessoas está fazendo. Porque é só para fazer a teia. É só pegar os stories dela, ela está contando tudo, entendeu? Então, Aramis? Para essa arrogância que está presente entre, por exemplo, aqui no Brasil, entre acadêmicos, não só aqui, né, mas o pessoal que muita gente se sente como aquilo que Henri de Saint-Simon, exatamente aquilo que Henri de Saint-Simon descreve, o cientista, né? Ele se sente como um ser superior. E aí
classe de acadêmicos, né, professores universitários, não estou falando veja, não se ofenda, não é contra você que eu estou falando, né, por favor, né? Agora, tem os caras que o Olavo falava isso, eles se massageiam entre si, né? Eles Isso. falam entre si, eles se homenageiam reciprocamente, é uma forma, uma cabala, entendeu? É uma coisa, Aramis, é uma eu coisa ouvi horrível. a seguinte frase, Aramis. Eu não vou dizer quando, para não denunciar os boca aberta. Eu ouvi a seguinte frase de um covarde, Ele passou no meu ouvido e disse assim, ó, eu passei por uma situação constrangedora, que tentaram me humilhar, me esculhambar. Eu, como não tô nem aí para essas bobagens, né? Ele passou no meu ouvido e disse assim, ó, isso que tu passou hoje é para tu aprender que não se questiona doutores. E eu segui firme e pensei, covarde, por causa de gente como você é que nós vivemos essa vida miserável. Mas eu não falei nada, eu fiquei quieta, Aramis. E agora a gente está mencionando isso aqui. É isso, Aramis. Eu lembro muito do que o Olavo falava sobre essa questão, quando ele tocava nesse assunto, mas ele falava que muitos brasileiros, isso figurado em muitos dessa elite universitária, eles não amam o saber, eles amam os signos do saber. Então, é o cara que está lá para ter o diploma e participar daquela honraria toda, daquela classe, daquela categoria, entendeu? Então, mais importante do que o saber em si, para ele, é a honraria daquela classe à qual ele pertence e da qual o diploma é um signo, entende? Isso é terrível. Infelizmente, é verdade, sabe? E você que está no ambiente universitário, você deve ter sentido isso muito, né? Eu não estou no ambiente universitário, estou longe dele faz tempo e não quero voltar, para ser sincero. Não tenho a menor vontade de voltar, não me importo com título nenhum, não tenho título nenhum e não quero, sabe? Não quero título nenhum, né? Quero ser simplesmente um ignorante que está buscando conhecer alguma coisa, só isso. Então, agora que eu esculhambei, que eu bati de frente, Aramis, por tudo que foi canto que eu andei, eu bati. Aliás, como precisaria ter mais gente que fizesse isso. Precisaria ter mais gente. Eu fui do tipo que peguei o livrinho assim, sabe? Disse, vocês querem esta merda? Toma, vai. Eu fiz isso. Eu conheço alguns que estão nesse meio, tá? Aqui mesmo no Paraná. Eu conheço aqui gente que sofre, né? Gente que sofre porque não reza a cartilha, tá? E tem que esconder o que pensa. Num ambiente onde a livre expressão da opinião, do pensamento, deveria ser a norma. É um centro universitário, né? Acadêmico, enfim. Mas, ó, Márcia, eu gosto muito da gente, quando a gente está falando sobre alguma coisa, vamos projetar aqui de novo, né? A gente tentar entender exatamente do que nós estamos falando quando utilizamos algumas palavras. Então, nós estamos falando de tecnocracia, eu passei para vocês aqui um conceito, né? E aqui eu queria mostrar mais dois. Tá? Um explicitado pelo dicionário Webster's, que chama... Aqui uma conceituação bem simples, tá? E genérica. Então, tecnocracia é o governo de técnicos, né? A palavra kratos, né? O kraton no grego, né? O governo, e aí técnia é o domínio da arte, né? Então, o governo de técnicos. Gerenciamento da sociedade por técnicos e experts. Uma outra definição aqui do Webster's. Mas o que é mais interessante para nós, o que nos interessa mais, porque vai dar a conexão com o tema comissão trilateral, é esse conceito trazido por Patrick Wood, tá? Que está numa das aulas que ele ministra sobre isso, na aula Trilateral Commission in Technocracy, que foi uma aula ministrada em 2013. Está disponível, inclusive, na internet, para quem quiser, tá? Ele define assim, ó, conceitua, na verdade, né? Tecnocracia é a substituição do sistema econômico financeiro capitalista por um sistema baseado na distribuição e consumo de energia. Um sistema gerido por engenheiros sociais, cientistas e técnicos. Tá? Olha, isso aqui é crucial para você entender como que a ideia do cientificismo aplicado no gerenciamento social, a tecnocracia foi adaptada para esse novo momento,
quando se toma, por exemplo, elementos do climatismo, da ideia de escassez de recursos e do controle social, controle populacional, por exemplo. Tá? Vamos adiante aqui, porque isso aqui tem pano para manga. A tecnocracia visa uma sociedade coletivista, olhe lá para as experiências do século XIX, coletivista, altamente monitorada, é a ideia do panopticon, tá? A ideia do panopticon é aquela ideia que foi trazida, inclusive antes das experiências do século XIX, no século XVIII, por um autor chamado Jeremy Bentham. Ele concebeu a ideia do panopticon, que é aquele ponto em que você consegue olhar e gerenciar tudo, tá? E que foi adaptado depois para presídios, para centros manicomiais, né? Para tudo aquilo que você precisa, a partir de um ponto, gerenciar toda uma comunidade. Isso é o panopticon, tá? O panopticon hoje tá mais simples de ser conseguido, né? O panopticon pode ser o nosso smartphone, né? O smartphone é o panopticon, porque você consegue controlar todo mundo dali, né? Você está entendendo? Mas, enfim, então, a tecnocracia visa uma sociedade coletivista altamente monitorada, sob um panopticon, né? E sob estritas regulações sociais baseadas na ciência, ou no cientificismo, na ciência como religião. Tá? Essas são características primordiais de uma sociedade tecnocrática. Essa forma de microgerenciamento, porque isso é um microgerenciamento, vai gerenciar a sua vida nos mínimos detalhes. Tá? Ele é extremo, tá? Ele não é... Gente, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é um erro muito comum de acontecer. Essa forma de microgerenciamento, ela não é um totalitarismo comunista, propriamente. Tá? É tão ou pior, mas não é exatamente comunismo, não é exatamente fascismo, não é exatamente aquele lá do Adolfinho, do bigodinho quadrado. Tá? Não é exatamente aquilo lá. Por que não é exatamente aquele tipo de totalitarismo? Tá? Não é menos ruim, é pior, porque ele é mais amplo, ele tem mais técnicas de controle. Tá? Ele não é aquele sistema, porque aquele sistema ou aqueles sistemas são baseados numa economia de preço, uma economia tradicional. Tá? A tecnocracia, ela substitui a economia baseada em preço e dinheiro, que os gringos chamam de price-based economy. Não é uma price-based economy, ela é uma energy-based economy, é uma economia baseada no gerenciamento de energia, de créditos de energia. Você está entendendo? Por isso, a ideia, por exemplo, de créditos sociais, isso é um ensaio. Por isso, a ideia de créditos de carbono, por isso, a ideia de dinheiro digital, tá? Digitalização da moeda. Gente, quando o dinheiro for digitalizado, amigo, acabou. Você foi. Você não tem mais. Você tem a propriedade, mas você não tem a posse do dinheiro. Entendeu? Você não tem a posse do dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em setembro do ano passado, eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul, saindo daqui do oeste do Paraná, uma viagem para fazer umas palestras em várias cidades, tá? Porto Alegre, São Leopoldo, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santana do Livramento, tal. Eu fui de carro e eu recebi o recurso financeiro para fazer essa viagem, que era uma viagem que eu fiz pela organização na qual eu trabalho. Eu recebi em dinheiro. Então, eu saí em espécie, em dinheiro, paguei todos os meus gastos na viagem com dinheiro vivo. Eu não usei cartão de crédito praticamente nenhuma vez. Tá? E ninguém monitorou, não seria possível monitorar o meu gasto. Né? É claro que eu guardei nota fiscal e prestei contas. Eu fiz isso. Eu fiz, da minha vontade. Peguei todas as notas fiscais e prestei conta daquilo com que eu gastei. Tá? Mas o Estado não monitorou isso. Eu não tinha cartão de crédito no meu nome. Tá? Quando você tiver uma moeda digitalizada, vai ser impossível você fazer isso. Vai ser impossível. Todos os seus gastos são monitorados. Tudo que você estiver fazendo vai ser monitorado.
Você está entendendo? E se você, por alguma razão, qualquer que seja, recair numa classificação, vamos dizer, de um indivíduo socialmente de baixo crédito, você pode perder o acesso aos seus créditos financeiros, né? Entendeu? Basta dar um enter ali, ó, e você não acessa o seu dinheiro mais, tá? Porque o seu dinheiro está nas nuvens. O seu dinheiro está nas nuvens, entendeu? O seu dinheiro não está no seu bolso. E nem você vai ter a alternativa, como hoje você tem, se você quiser, tá? A gente usa cartão de crédito, tem outros que usam Pix, tem outros que usam qualquer outra coisa, cheque, né? Se você não quiser, você vai se limitar naturalmente, né? Você não vai usar o crédito, mas você vai usar o dinheiro que você tem. Você pode guardar debaixo do colchão, no cofre, e aí você vive a vida assim, de forma mais simples com o dinheiro. Você pode viver assim. Você pode, né? Muita gente não quer, porque não é tão prático, né? Mas era assim no passado, né? Porque não é fácil, né, Aramis? Porque a facilidade de um clique, né? Facilidade. A gente nem tudo aquilo que é fácil, né, e é mais prático é de fato o melhor e o mais seguro, né? Isso que nós vamos ver quando chegar essas coisas aí, tá? Mas enfim, então eu não sei se o pessoal me entendeu. A diferença da tecnocracia, a tecnocracia, o que está sendo montado aí não é comunismo. Eu vejo muita gente falando, não é. Tem apoio de comunistas? Tem, porque isso é centralização de poder. Tá? Mas o tecnocrata usa o comunista. Ele usa esse sistema porque tudo aquilo que concentra poder e submete a sociedade interessa ao tecnocrata. Tá? O tecnocrata não precisa nem botar a mão na sujeira, deixa que o revolucionário faz esse trabalho de prender os outros, matar os outros, começar a diminuir a liberdade de expressão, ele já faz o serviço que o tecnocrata vai usar. Você está entendendo? Mas a ideia do tecnocrata não é exatamente a mesma. É tão ruim ou pior. Tem totalitarismo, tem eliminação de gente, tem tudo isso que você imagina de ruim, que esses sistemas já mostraram no passado, mas ele vai além no controle. Tá? Então, nós já estamos acabando aqui. Mais uns elementos importantes. Numa tecnocracia, a sociedade ela é gerenciada por uma elite que é representada por técnico. Não é o técnico não é o técnico a ponta final da pirâmide, tá? É importante dizer isso. É quem está bancando o técnico, né? É quem está bancando esse pessoal. Tem gente lá por trás, tá? Então o técnico é o testa de ferro, né? Dessa proposta aí, tá? Então assim, você acha que o Klaus Schwab é a ponta da pirâmide? Não é, gente. O Klaus Schwab não é a ponta, ele está lá em cima, mas não é a ponta da pirâmide. Tem gente que bancou tudo isso. Né? Ele conta com outros maiores que ele, com gente com mais dinheiro, mais poder do que ele, que está há mais tempo aí, né? Famílias mais antigas que estão apoiando tudo isso. Tá? Você acha que o Bill Gates é o que está na ponta da pirâmide? Não, não é ele. Ele tá debaixo de gente mais poderosa. Entendeu? São tecnocratas? São tecnocratas, né? Mas tem gente maior que eles. Então, essa elite está representada por esses caras, técnicos, engenheiros, cientistas sociais. Então, ali não vai ter, numa tecnocracia, nem liberdade de expressão, nem democracia representativa. Pode ter uma democracia fake, tá? Você está ouvindo a palavra democracia, mas não é democracia mais. Não tem mais nada a ver, entendeu? Isso aí é casca vazia, entendeu? Só tem um nome. É a democracia da Alemanha Oriental, né? É a República Popular da China, né? É popular e democrática só no nome, né? Então não tem alternância de poder, não tem parlamento, não tem constituição aos moldes das constituições antigas, tá? Liberais antigas, não tem mais, tá? E a política é irrelevante. Todas essas coisas são irrelevantes para eles, né? Organizações financeiras globais e corporações multinacionais, elas sim, é que vão se tornar os atores principais e arquitetos dessa nova economia, tá? Nova economia, que a Comissão Trilateral, quando foi fundada, chamou de Nova Ordem Econômica Internacional. Esse era o nome que eles deram. A economia agora, o capitalismo agora, não é o capitalismo, não é o shareholder capitalism, não é o capitalismo dos investidores, tá? É o stakeholder capitalism.
É o capitalismo das partes interessadas. Então, eu fico pensando assim, gente, nesse capitalismo, nós estamos assistindo agora, vamos ver o que vai dar, né? Não sou profeta, mas você olha, por exemplo, a Disney, tá? Vamos pensar na Disney, fazendo esses filmes aí, tomando prejuízo direto, né? Com essas lacrações cinematográficas aí. Agora não é mais shareholder capitalism. Até que ponto o prejuízo deles vai implicar em alguma coisa? Eu não sei, porque agora você tem organizações por cima deles que podem absorver prejuízo em função das pautas que eles estão querendo implementar, entendeu? Porque eles continuam tomando prejuízo e continuam fazendo o que eles estão fazendo. Continuam dando bilhões de dólares de prejuízo, essas companhias estão tomando, né? Mas e esses fundos de investimento que estão por trás deles, que também são promotores do stakeholder capitalism? Será que eles não vão segurar a peteca? Porque eles agora que estão no controle dessa nova ordem econômica internacional, sabe? Que é a que criou essa interdependência global. É isso que está acontecendo, gente. É uma coisa, é uma outra. Nós já estamos entrando nesse mundo tecnocrático. Já está havendo ensaios. 2020 foi um ensaio enorme para essa sociedade, tá? Por isso que eu estou colocando como imagem aí esses caras de máscara. Eu já estou fazendo aí uma alusão semiótica a isso tudo aí, entendeu? Esses caras de, né, reconhecimento facial, essas coisas todas aí são elementos, tá? Então, esse microgerenciamento social proposto pela tecnocracia exige uma vigilância contínua e acesso instantâneo aos dados e informação de qualquer cidadão, porque você não consegue gerenciar aquilo que você não mede, não mensura. Então, não ria desse negócio aí, que o Ministério Público quer pegar, né, os dados de 30 milhões de brasileiros que acessam, sei lá, o governo Bolsonaro. Não ria disso, porque esses caras querem isso, a tecnocracia prevê isso aí, né? Se eles não conseguiram agora, eles vão conseguir depois, em algum momento, eles têm que conseguir isso aí, tá? Vejam só aqui, olha, os tecnocratas argumentam que assim como não se pode dirigir um carro sem odômetro, sem medidor de velocidade, né, ou sem freios, são necessários meios de controle para que se gerencie cientificamente a sociedade. Olha a comparação interessante que eles fazem, né? Isso aqui é oriundo de uma ideia tecnocrática lá dos anos 30, tá? Quando o movimento começou a ganhar força nos Estados Unidos, né? Então, essa sociedade tem que incluir mecanismos de controle social e ferramentas que possam influenciar o comportamento humano. Olha as ciências sociais aqui, tá? Visando a otimização dos recursos, visando o bem comum. Toma muito cuidado com o bem comum, porque as maiores desgraças da humanidade foram feitas em cima do bem comum, tá? Ou do discurso do bem comum. E agora, notem aqui, esse controle, né, por meio desses mecanismos, tá, para você gerir cientificamente a sociedade, ele, no caso, tá, da visão, por exemplo, que o Patrick Wood tem da tecnocracia, você precisa gerenciar a quantidade de energia que você vai despender para o funcionamento da sociedade. Por exemplo, energia elétrica, tá? Então, quanto que o indivíduo, por exemplo, ele despende de energia? É sustentável o que ele faz? Né? Não, você não pode ser livre para gastar o quanto você quiser, mesmo que você pague. Você não pode fazer isso. Então, e os caras já pensaram, né, como é que você gerencia isso numa sociedade tecnocrática? Você vai criar uma rede energética que eles chamam de smart grid. Tudo para eles é smart. Você já viu? Vocês já perceberam? Que é smart grid, smart meters, smart city. É o smart. Tudo é inteligente para eles. Nesse mundo do smart, o único burro somos nós. Eu costumo dizer isso, né? O único burro no mundo dos smart deles são aqueles que não estão percebendo o que eles estão fazendo, né? Então, no smart grid, você vai criar uma rede energética inteligente, porque ela vai estar com medidores inteligentes nas casas, que já começaram a ser implementados nos Estados Unidos. Já tem mais de 10 anos que eles começaram a colocar os smart meters nos Estados Unidos. À força, eles colocaram os smart meters, trocaram os medidores à força. Teve casos
você pode encontrar, talvez ainda encontre no YouTube, não sei se ainda estão disponíveis os vídeos, tá? Em que indivíduos que na época lá, 2010, 2008, estavam seguindo já vários alertas que estavam se dando sobre a Agenda 21 e não queriam instalação de smart meters nas suas casas, mas havia, inclusive, coerção policial para a instalação. Tá? Qual é a questão do smart meter, o medidor inteligente? Dentro de um sistema de smart grid, o cara vai conseguir, por exemplo, cortar o fornecimento de energia seu, monitorar quanto que você está gastando em cada eletrodoméstico. Você está entendendo? Então, gente, notem aqui, por exemplo, olha, o 12º item da Agenda 2030. Repare aí para você ver. Está lá em cima, ó, deixei ampliado. Consumo e produção responsável, ou responsáveis, se você preferir, né? Então, o seu consumo será responsável. Você vai ter que consumir de acordo com o que é liberado para você consumir dentro de uma visão sustentável da produção energética daquela sociedade. Tá? A cabeça do tecnocrata visa isso. Então, você tem um volume X de geração energética, aí você tira daí tudo que é necessário para a infraestrutura, o que sobra é dividido equitativamente entre todos os habitantes. Aí você tem X para consumir de energia. Você está entendendo? Isso é o que o tecnocrata fala. Não sou eu que estou inventando isso, não. Tá? Então você precisa. Aí eles põem um eufemismo aqui bonito, olha. O eufemismo assim: consumo responsável. O consumo é responsável. Não, eles vão cortar o seu consumo. Eles vão, se você passar, eles vão cortar. É simples assim. Entendeu? Bom, então, gente, para nós terminarmos, tá? Porque eu sei que vocês estão cansados, né? E nós vamos ter o segundo tempo dessa. Não, assim, a pergunta que fica é o seguinte, né? Por que, se você tem uma produção energética, tá? Barata e abundante, né? Eficiente, que são os meios que a gente já conhece aí, energia nuclear, energia hidrelétrica, energia das ondas do mar, tem várias formas, tá? E essas outras que são chamadas de sustentáveis, que não são sustentáveis, não são eficazes, né? não são viáveis, e que estão sendo, digamos assim, espalhadas pelo mundo todo, poderiam ser usadas assim como microgeração de energia para alguns lugares, ok? Se a energia é barata, abundante, por que você vai ser restrito no uso da energia? Tá? Por quê? Não é? Você está pagando, você não está pagando pela energia? Você usa mais, você paga mais. Você usa menos, você paga menos. A energia é abundante, não há por que fazer restrição. Por que você vai ter um smart grid? Uma rede inteligente que vai ser capaz de olhar o que você está. Quanto que você está usando de chuveiro elétrico, ou forno de micro-ondas, ou geladeira, e vai ser capaz de corrigir isso de fora para dentro da sua casa. Porque é isso que eles querem. Entendeu? O smart grid foi feito para isso. Olha, e eu vou dizer para você, eu lembro, Márcia, coisa de uns 8 anos atrás, hein? 7, 8 anos atrás, quando eu ainda monitorava a grande mídia. Eu já não seguia mais a grande mídia como fonte de informação, eu monitorava. Eu ainda ligava lá, olhava, via o que estava sendo dito. Eu me lembro de ver a Globo News batendo palma para os smart meters. Batendo palma há 8 anos aí, 7, 8 anos atrás. Assim, como sempre, né? Porque eles abraçam tudo que é pauta ruim. Impressionante, né? Esses caras da grande mídia, eles abraçam tudo que não presta. Tudo, tudo. E aí eles fizeram uma matéria longa sobre o smart grid, os smart meters, medidores inteligentes, como que isso seria bom para sustentabilidade, né? Para poupar energia. Pois é, agora eu te pergunto, como é que vai ficar um smart grid, uma rede, tá? Que eles pretendem que seja mundial, tá? Que seja global, com essas fontes de geração de energia eólica e solar, entende? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Eles vão fechar. Veja a Europa. Veja o inverno na Europa. Como é que foi? Os caras dependendo do gás russo, né? Combustível dito fóssil, né? Não é verdade?
Imagine isso, como é que vai ser isso, gente? Esses caras vão tornar a energia cada vez mais cara. Ontem mesmo, o doutor Zimmermann estava aqui com você, estava falando do preço da energia na Austrália, né? Veja os alemães aí, veja o Caio Alemão, esse cara que tem esse canal aí, em português, aí no YouTube. Quanto que está a energia na Alemanha? Qual que é o preço que está lá? Não é? Então, assim, naturalmente, gente, que esse negócio aqui é para destruir a civilização. Esses caras estão querendo construir uma outra coisa. É uma sociedade, uma civilização tecnocrática, tá? Com menos gente, porque menos gente é mais fácil de gerenciar do que muita gente, entendeu? É mais fácil controlar menos gente do que mais gente, né? E isso vai ter outros parâmetros sociais. Não vai ser uma sociedade política no sentido de liberdade, democracia. Isso não existe. Isso não vai existir mais, gente. Nós estamos caminhando, a não ser que haja um despertamento, a não ser que mais pessoas sejam como vocês que estão aqui conosco, que estão percebendo o que está acontecendo, estão atentos para o que está acontecendo, estão seguindo pessoas como a Márcia, que está botando a boca no trombone e está chegando até o ponto de se conectar com assembleias políticas que começam aos poucos a tomar contato com essa agenda, a não ser que alguma coisa aconteça, o abismo está diante de nós, né? E está se aproximando a uma velocidade estrondosa. A Françoise, que está acompanhando a gente aqui, deixou umas contribuições interessantes. Ela falou sobre a saúde, né, nesse regime tecnocrático. É isso aí, Françoise. Você viu que foi 2020, né? Então, aquilo que você viu em 2020, você não ouviu expressões do tipo creia na ciência, né? creia nas picadinhas, né? Você ouviu? Tenha fé nas picadinhas. Então, essas expressões que são expressões cientificistas, típicas de uma sociedade tecnocrática. Você viu o controle que teve em nome da saúde? Você viu o controle que foi realizado, o controle social? Né? Você viu eu não quero me estender aqui, Márcio, mas eu sempre gosto de lembrar a cena, o que marcou a minha imagem, tá, mental daqueles dias que eu estava morando em Santa Catarina, estava morando no litoral de Santa Catarina, e estava morando na cidade de Navegantes, e ali logo que começou aquele pânico, né, eu saí de carro e fui até a cidade do lado ali, cidade de Penha, e quando eu voltei, havia uma barreira sanitária, por assim dizer, né, mas era uma barreira policial entre os municípios. E Balneário Camboriú, por exemplo, ali do lado também, já estava uma cidade fechada com barreiras sanitárias. É uma cena de filme de ficção científica, gente. Então, aquilo lá é controle social tecnocrático. Só que é em nome de uma causa sanitária. Tá? O sanitarismo é um elemento que vai ser, vocês já viram aí, vai ser usado bastante para a implementação desse sistema, porque as pessoas se rendem a ele por causa do medo. É o medo de morrer, né? O medo de pegar a peste qualquer que seja. Tá? Então, as pessoas negociam facilmente a sua liberdade pela proteção e terminam sem um e outro. Né? É isso que aconteceu. Por isso, o François está certo, a saúde vai ser um aspecto importantíssimo desse avanço tecnocrático que a gente está vendo. Eu vou ver se eu cito alguma coisa, tá? Se dá espaço para a gente citar alguma coisa na complementação, semana que vem, dessa nossa reflexão aqui. Tá, Márcia? Obrigado, então, viu? E agradeço a todos vocês também pela paciência aí e pelo A tempo. matéria tem aqui, Aramis, tu não terminou ainda, Aramis. Eu não deixei tu terminar. Desculpa, eu quero. Márcia, desculpa, eu até me esqueci, fiz o comentário. Eu queria fechar com o sincericídio, né? Eu comecei citando o sincericídio do senhor Stephen Schneider, né? E quero terminar com o sincericídio de uma outra tecnocrata, né? Essa senhora Christine Stewart, que foi ministra do Meio Ambiente do Canadá. O Canadá hoje está na mão desses caras, né? Totalmente, né? O Canadá hoje está irreconhecível, gente. Você conseguisse ressuscitar um canadense, né, da geração passada, pegasse um canadense dos anos 30, 40, tá? E pusesse hoje no Canadá, o cara não ia reconhecer o país dele, né? Você pode imaginar que o Canadá, os soldados canadenses na Primeira Guerra Mundial eram reconhecidos como os mais religiosos
de todos os soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial, tá? Aí você pega o Canadá hoje, é uma mistura louca de neopaganismo com tecnocracia, com uma loucura total, né? Essa senhora aí deu uma entrevista no jornal Calgary Herald, em 1997, tá? Quando a Agenda 21 já estava todo vapor, né? Aí ela diz o seguinte, ó, olha o sincericídio aqui, hein? Pouco importa que o aspecto científico, ela está falando das mudanças climáticas, tá? Pouco importa que os aspectos científicos, o aspecto científico sobre as mudanças climáticas seja completamente falso. Completamente falso. Há benefícios colaterais para o meio ambiente, mesmo em cima da mentira, tá? A mudança climática, mesmo que seja mentira para ela, nos fornece a melhor chance de trazer justiça e igualdade ao mundo. É um excelente meio para redistribuir riquezas. Olha que coisa interessante. Eu não preciso falar mais nada aqui, né, Márcia? Tá tudo aqui, né? Não precisa acrescentar mais nada.